Bom, gente, hoje eu estava vendo que assunto eu ia falar e deu de cara de um assunto que dá perfeitamente para hoje, que é a festa de celebração de formação dos marinheiros da Marinha do Brasil, na realidade, né? Da Marinha do Brasil no Ceará, que é ali Avenida Leste-Oeste, né? E aí, gente, o que acontece? Era muito legal essas festas, né? Acho que eu já falei várias vezes desse assunto, né? Porque, gente, era incrível, né? Porque mesmo com a celebração dos marinheiros ali, né? O que acontecia? Eles não vinham, muitos que vinham do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Tudo o sul do Brasil, muitos não tinham as famílias que iam para a celebração ali em Fortaleza, né? Só que muitas vezes era celebração de formação, mas também era festa que eles faziam, né? E as festas era muito lindas, gente, porque eles eram tudo vestidos de branco, era a coisa mais linda. Só que quando a gente via eles na praia, né? Eles estavam todos sem aquela roupa bonita, né? Estava todos de shortinho. E naquela época, gente, era, por incrível que pareça, né? Apesar da violência naquela época, ninguém mexia com esses marinheiros, né? Porque eles vinham de fora, né? Eles vinham de outros estados, né? Então ali ninguém mexia com eles, pelo menos até onde eu soube, né? Na minha época, eu nunca soube que alguém mexeu com marinheiro, né? Que vinham de fora, ou até mesmo que tinha ali de Fortaleza. Na realidade, gente, eu sinceramente, a maioria dos que eu vi, né? Eles não eram realmente ali de Fortaleza, não. Todos, a maioria que eu, né, que as minhas amigas apresentavam, que a gente via e tudo, era tudo marinheiros do sul do Brasil, né? Alguns do Nordeste, mas bem pouco. Assim, fora de Fortaleza, né? Do Ceará. E aí, gente, o que acontece? E nesse dia eu fui pra essa festa, né? Na celebração, que eu recebi um convite, né? Da minha amiga Gardenha, porque a Gardenha, gente, ela era a louca dos marinheiros. A Gardenha não podia ver um macho marinheiro que ela ficava louca. E aí ela fazia muito. Ela era mais alta, né? Porque, tipo, eu era mais baixinha da turma. E ela era alta, né? Então os marinheiros, como era muito grande, né? Porque a maioria era do Rio, de São Paulo, né? Então a maioria era muito alto, né? E ela era alta, então eles gostavam dela por devido ela ser mais alta, né? Raramente eles gostavam de mulher baixinha. E aí, o que acontece? Ela, como ela tinha muita amizade com esses homens marinheiros, né, que ela gostava muito de macho, ela fazia amizade com todos, ela acabava ganhando convites. E aí ela me deu um, né, ela disse, vamos Marcelina, não sei o quê. Aí eu, pois tá certo. Aí, gente, eu fui, só que eu não lembro se eu bebi muito, gente, na minha mentalidade eu não bebi muito porque eu não sei se eu não lembro desse detalhe, se a gente comprava bebida ou se eles davam bebida pra gente, eu não lembro. Eu só sei que eu fiquei embriagada, comecei a conversar com a menina ali, mas eu não me lembro, gente, de ter ficado muito embriagada, não, porque, tipo, eu conversei com um rapaz, né? Por incrível que pareça, gente, raramente ali na Marinha do Brasil, em Jacarecanga, na Leste-Oeste, raramente você viu um marinheiro baixinho. Tinha alguns, mas bem pouco, né? Mas esse ele era bem mais alto do que eu, né? Mais baixinho do que os outros que estavam ali, né? E eu não lembro, né? Depois que eu me lembrei, quando ele me fez relembrar. Eu comecei a conversar com ele. E eu estava, né, conversando. E eu conversei um pouco com ele. E eu dei meu telefone, né? Pra ele. E a gente ficou de... Ele ficou de me ligar, né? E tal. Aí, gente, ele não ligou, né? Eu esqueci desse menino, gente, que eu acho que devido à minha idade, né? Eu não sei. Mas raramente eu me esquecia das pessoas que eu ficava. Foi raramente mesmo. E eu esqueci, né? Esqueci. Aí eu tava na praia, né? Porque eles faziam as festas, mas depois eles nos domingos, todos os domingos, eles estavam na praia. Era uma gangue, era muito marinheiro mesmo. E aí, gente, eu tava. Eu tava ali, né, já não tava assim tão beba não, gente, tava já, né, alegre. E eu vi aquele rapaz olhando pra mim, que eu disse assim, nunca tinha... Eu disse assim, eu conheci ele de algum lugar, mas eu não lembro de onde, né, porque o rosto dele era bem familiar. E aí, gente, o que aconteceu? Ele me chamou e disse, oi, você lembra de mim? Aí eu disse, não. Aí ele disse, a gente ficou lá na marinha. Gente, acho que eu dei só um beijo nele, gente. Né? Aí eu disse,
Vale a mim, por isso que eu tava tentando me lembrar de onde que eu te conheço. Meu Deus, gente, porque assim, na idade de 16 anos, né? Eu acho que eu tinha. Acho que já tinha uns 15 para 16, né? Então, nessa idade, quando você bebe muito, né? Você fica muito alcoolizada rápido, né? Então, seu corpo ali ainda é de adolescente, criança, adolescente, né? Apesar das experiências, o seu sistema ainda é de adolescente, né? E aí eu fiquei, né? Eu não lembrava, mas ele me fez me lembrar. Aí eu disse, ai, tudo bem, não sei o quê. Só, gente, que eu não achava ele bonito, né? Que ele era moreninho assim, mais claro do que eu e tudo, mas eu não achava ele bonito, porque eu ficava encantada pelos marinheiros grandes, né? Altos. Aqueles carioca, aqueles de São Paulo. Principalmente os carioca, né? Que tinha aquela cabeça assim bem redonda, né? Gente, porque era tipo assim, ó. A gente sabe que nordestino, cearense tem a cabeça quadrada, né? Mas eu achava muito. Como a gente via muito cabeça quadrada, assim, né? Do Ceará. Quando você vê uma cabeça bem afilada, um rosto muito bonito, você fica. Eu, pelo menos, eu ficava encantada de ser esse menino. Não é daqui. Ele não é cearense, assim. Além do rosto afilado, da cabeça afilada, ele era muito alto, né? E aí, são muito altos, né? E aí eu ficava encantada. Eu disse, não, esse menino não é daqui. E eu ficava olhando, gente. Só que como era muito baixinho, era muito feinha, porque, tipo assim, ó. Eu usava sempre meu cabelo cacheado, né? Se ficasse assim meio liso, gente, é porque eu passava o ferro de engomar, né? Pra disfarçar que era uma chapinha, porque naquela época eu não tinha condições de comprar uma chapinha, gente. E quando eu conheci uma menina que trabalhava no Shopping Delta, que é outra história que eu vou contar, né? A bicha miserável, viu? Aquelas. Gente, eu nem sei se é patricinha, né? Porque às vezes é favelada que trabalha em shopping e começa a se achar, né? Porque encontrou um emprego bom, né? E aí ela ficou de me emprestar uma chapinha, né? Mas foi depois dessa história. Gente, ela ficava fazendo hora com a minha cara. Eu ficava dizendo, e aí, amiga, tu trouxe a chapinha pra me passar no meu cabelo? Por quê? Porque ela sabia que se eu alisasse meu cabelo, eu ia ficar muito bonitinha, né? Porque cacheada ficava aquela coisa. Eu não sabia cuidar de cabelo cacheado, porque cabelo cacheado também é bonito. Mas quando você tem os cuidados necessários, né? Os produtos necessários. E eu não tinha. Então ficava muito assim, encolhido, né? Ficava muito lambido, uma coisa assim, meio sem movimento. E ela gostava assim porque, tipo, né, eu não chamava muito atenção, porque ela sabia que se eu alisasse, né, naquela época eu era muito magrinha e o meu rosto era bem afiladinho, né. Então, quando com o cabelo alisado, eu chamava muita atenção e ela tinha muito ciúme do namorado dela, que era o italiano, né, que era o amigo do que eu tava. Então, era, sabe assim, gente, eu fiquei chocada, porque a pessoa não emprestava a chapinha por ciúmes, né, de tipo, do namorado dela. Mas é isso, gente, porque, tipo, sempre depois que eu comecei a alisar, que eu usava cacheado, aí foi que eu realmente comecei a encontrar namorado, assim, mais de qualidade, né? Porque enquanto eu tinha cabelo, assim, cacheado, gente, os namorados eram mais ou menos, sabe? Mas eu não sei porquê, eu acho que é porque devido não tinha os cuidados, né? Porque cabelo cacheado é bonito mesmo, né? Mas quando eu alisei, aí foi que realmente eu comecei a encontrar mais namorados de qualidade, né? Por devido liso, não sei se a gente. Acho que a pessoa fica mais arrumadinha, né? Com cabelo liso, não sei, gente. Eu sei que eu chamava atenção mais com cabelo liso. E aí, ia tá aqui, ó. E ficava a raiz assim, ó. Quando eu passava o ferro, parece agora. Por isso que eu deixei assim pra mostrar. Quando eu passava o ferro de engomar, com o ferro de engomar, ele não alcança aqui, né? O ferro de engomar, ele só alcança nessa parte grande. E aí eu passava muito óleo, né? Aí ficava aquela coisa bem oleosa, mas ficava liso, né? E pronto, né, gente? E aí foi isso, né? Então eu achava muito lindo essas festas e eu fiquei chocada com né, com esse assunto que foi bater em cima de onde eu queria. De onde eu queria não, né? De onde apareceu. Eu queria um assunto, e aí foi bater em cima desse. Que hoje eu não sei, desde quando. Depois que eu fiz 18 anos, gente, eu não vi mais essas festas, né? Essas festas eram mais quando a gente era de menor. Mas eu ficava chocada quando eu passava nas ruas, gente. Eu via aqueles meninos. Gente, eles passavam, eu não sei se eles passavam um dia, mas eu acho que era 24 horas. Eles passavam o dia todinho em pé, vigiando, né? A marinha, né? Tinha várias guaritas, né? Que a gente chama, guaritas. E tinha uma parte que era mais perigosa, onde tinha mais a favela, né? A gente mais perigosa que passava.
E tinha o outro lado que era mais luz e tudo, gente, mas eles passavam o dia todinho em pé. Aí às vezes eu passava, né, porque os trabalhos que a gente fazia doméstico, né, eu e minha mãe, a gente tinha que passar por ali, né, andando. Ou eu sozinha ou com a minha mãe, a gente sempre tinha que passar por ali. E aí, gente, eu olhava, meu Deus. Aí eu dizia, meu Deus, que... Mas dava pra ver pela janelinha, né? Ai, ai, que menino lindo, meu Deus. Que às vezes eram os loirinhos, né? Que raramente a gente via loiro, mas tinha uns. Só que os loiros, eles não desciam pra praia. Os que desciam pra praia eram só mais os morenos mesmo, né? E aí, gente, eu ficava chocada, porque, tipo, depois que eu fiz 18 anos, eu nunca mais vi essas festas. Eu acho que ainda existe, né? Com certeza. Mas na época que eu era de menor mesmo, era uma febre, gente, era uma febre dessa festa, porque eu fazia o ensino médio, né? Então, no ensino médio era a época de festa dos adolescentes, né? E tudo. Eles claramente já eram de maiores, né? Mas as meninas adolescentes, né? Da escola Moema Távora ficavam loucas por ser macho. Eu não ficava assim tão louca, mas eu achava muito bonito, né? Tipo assim, encantada que vinha meninos de fora, de outros estados, né? Pra ficar ali, trabalhar, né? Ali na Praia da Leste, né? Que é na Marinha do Ceará, na Praia da Leste. E aí eu ficava, quando eu via eles na rua, né, e tudo, que eles alugavam apartamentos ali, né, e eles não tinham medo de morar ali, né, naquela região da favela, porque, apesar de ser perigoso, eu achava eles muito corajosos de morar ali na favela, né. Então, era isso, eu ficava assim, chocada. Tipo, só que eu não sei, gente, se era só a marinha ou era misturado com o exército, né, porque as festas que a gente era tudo de branco, mas eu acho que tinha uma mistura do exército, né? Porque o exército do Ceará, né? Ele é bem mais pra frente, né? Tem a marinha e o exército é bem lá perto do passeio público, né? Então ficava ali bem perto, então eu acho que vinham meninos também de fora pro exército, né? Ali de Fortaleza, né? Mas é isso, gente. Então foi uma história que eu amei falar. Era a celebração, era muito linda, gente. A festa que eles faziam, porque eu gosto muito de branco, né? Acho que foi por isso que eu me encantei sempre pelo branco, porque quando eu fui nessa festa, as luzes da discoteca, ela refletia no uniforme branco, né? Então ficava muito lindo. E os marinheiros, né? Os militares, eles são muito bem alinhados, são muito bem organizados, são tudo limpinho, né? Então não tem aquela bagunça, né? Então ficava assim aquela festa bem chique. E eu, como era muito lascadinha, muito pobre mesmo, eu fiquei encantada de estar numa festa. Acho que foi a festa mais linda da minha adolescência. Foi a festa da Marinha, porque eu nunca pensei, se a Garradanha não tivesse me dado esse convite, né? Eu nunca teria ido, né? Nunca teria ido porque nenhum deles tinha se encantado, apesar de eu estar sempre todo domingo na Leste-Oeste, né? Eu não era aquela menina que eles se interessavam para conversar e eu consegui um convite, né? Mas eles se interessavam por outras meninas, e às vezes eles realmente desciam pra praia pra trás de menina, né? Pra fazer sexo, pra beijar, pra beber, né? Eles iam pra isso mesmo, né? Uns iam pra se divertir, mas o intuito deles era passar a semana trabalhando e no domingo eu vou atrás das quengas do Ceará ali da Fortaleza, né? Da Praia da Leste. E aí, tipo, tinha sempre as meninas mais bonitinhas, né? Então eu nunca, se não fosse a Gardenia, eu nunca ia conseguir um convite de marinheiro, né? De militar, sendo aquela lascadinha, né? Então é isso, gente. Então, beijos, fiquem com a historinha dos militares marinheiros de Fortaleza, Ceará, ali da Avenida Leste-Oeste. Beijinhos, tchau!